Você tem prestado atenção no que você faz antes de dormir? Você tem alguns hábitos que todos os dias se repetem e muitas vezes você nem percebe que podem estar atrapalhando a tua mente, as tuas atividades, os teus projetos? Existem alguns pontos que, se nós conectarmos, entrarão em sintonia com algumas questões bem legais, com um aumento de produtividade e com uma reforma significativa. Por que eu estou falando isso? Existem pontos e existem técnicas que, quando aplicadas, começam a demonstrar alguns resultados, de forma empírica e de forma estudada, como você vai observar aqui no conteúdo de hoje. O fato é, antes de dormir, o cérebro ele não entra totalmente em repouso. Ele entra num estado de, digamos que, transição. E quando nós falamos sobre transição, nós estamos falando em um momento específico onde há uma espécie de abertura ou para uma vulnerabilidade ou para um estado de aprendizado acelerado, para uma absorção daquilo que foi colocado. E esse é o grande ponto que dá o pontapé inicial em todo o raciocínio que nós vamos ter hoje aqui. Quando nós estamos falando atualmente sobre neurociência, que é um tema que está em larga discussão e em grande evidência, nós podemos colocar nessa caixa um termo. A neurociência chama esse momento de plasticidade funcional. Ou seja, é um momento que você não está no sono profundo. Não é um momento que você entrou num estado que você começa a sonhar, ou então a ter uma projeção astral, processos que ocorrem durante o sono. É o limiar. É aquele momento que muitos podem chamar de um estado propício, entrar em alfa, digamos assim. E esse termo ele é sempre colocado quando nós estamos falando em processos de realização. É um instante que a sua mente racional, que está no dia a dia atuando, realizando as funções, pensando no dia a dia nas contas, começa a reduzir aquele controle. E o sistema nervoso, por sua vez, ele começa a ficar mais receptivo a algumas sugestões internas. E esse é o grande lance que, se você ficar até o final entendendo cada tópico, vai fazer a diferença quando você experimentar um exercício que eu vou propor aqui. Você vai poder fazer essa noite mesmo esse exercício para que você comece a dar um pontapé inicial na tua trajetória. Você começa a experimentar uma diferença na tua realidade. E para começar a experimentar isso, você precisa dar o primeiro passo e eu vou ajudar com uma técnica que é simples e você pode realizar hoje mesmo. Mas para poder realizar, é necessário que você entenda alguns pontos. Todas as noites, quando você entra em contato com esse momento, esse estado está à disposição. E todas as noites alguma coisa vai ser reforçada na tua realidade, na tua mente, né? O ponto é o seguinte, o que você que está acompanhando está reforçando? O que você costuma fazer antes de dormir? Essa é a pergunta. Você costuma fazer quais atividades, pensar em que antes de dormir? O que está ao redor? Quais são os estímulos visuais que você tem? Eu estou te fazendo várias perguntas. Vai listando isso para que você possa realizar um checklist e entrar em sintonia com a proposta de hoje. Por que
os minutos antes de dormir são momentos que muitas vezes você subestima. Hoje eu vou te mostrar, então, por que isso é tão importante. Porque essa arquitetura mental criada antes de dormir pode fazer a diferença na tua trajetória. Já parou para pensar nisso? Já parou para realizar experimentos em relação a isso? Então, você está no lugar certo. Hoje você vai ter acesso aí a uma reflexão e a uma aplicação para que as coisas comecem a fazer sentido. Os minutos que antecedem o seu sono proporcionam que algo, e aí a gente não está falando só do metafísico, não estamos falando de ligações com energias, com espiritual, que também tem, mas tem algo técnico também que acontece na tua função cerebral. Existe uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal dorsolateral, que ela é responsável pelo planejamento, mas também é responsável pela crítica, pela tua autocensura. E nesse momento, você vai começar a reduzir a sua atividade metabólica. Então, é um momento super importante para que você se atente a algumas questões. Áreas como o hipocampo e as estruturas do sistema límbico começam a aumentar a comunicação entre si. E aí a gente está fugindo um pouco só do aspecto espiritual, metafísico, e nós estamos entrando num aspecto neurocientífico, um aspecto com experimentações e que também são realizados através de exames, por exemplo, quando uma pessoa tem lá uma possibilidade de fazer um exame de ressonância magnética funcional. Então, o cérebro ele passa de um modo para o outro modo. Você está aqui e você vai caminhar em direção a um outro ponto. Você está no modo de controle nesse momento. E no momento que você entra nesse estado, você passa para um modo de integração. Ou seja, começa a entrar em uma sintonia de menos julgamento, algo menos crítico e analítico, para algo mais ligado a uma associação, uma ligação entre a sua memória, a sua emoção e a sua identidade. E é por isso que memórias, ideias, lembranças, emoções têm uma tendência a ficarem mais vívidas nesse horário. O ponto é, o cérebro começa a ficar menos ocupado, por exemplo, com uma atividade de dirigir, ou então em uma atividade de fazer um cálculo, ou de realizar a manutenção de alguma coisa na sua casa. E ele começa a ficar mais disponível para que você possa absorver novos padrões. Está fazendo sentido para você? Então vamos continuar aqui, porque essa reflexão não é só uma reflexão, é uma maneira de você estudar, muitas vezes, o porquê que algumas coisas começam a travar e o porquê que outras coisas destravam. O porquê que às vezes um resultado chega de uma forma interessante e às vezes você fez isso também de forma empírica. Você fez isso de forma, muitas vezes, natural e observou um resultado. Então, na nossa época contemporânea, existem alguns erros, né? Quando estamos entrando em contato com esse estado. E todos nós já cometemos, né? Principalmente antes de entrar em estudos mais aprofundados, né? Porque a maioria vai tratar esse momento como um entretenimento, sabe? Ah, eu vou relaxar. De uma forma passiva, eu vou ligar o meu cérebro em um modo que não vai ser útil para aquilo que realmente está dentro do meu inconsciente. Mas o cérebro ele não reconhece esse momento de entretenimento, esse momento de desprendimento
ou então de uma passagem que muitas vezes não é aproveitada. Ele reconhece como mais uma repetição, mais uma carga emocional. E aí, se a gente for entrar em pesquisas mais aprofundadas, a gente vai colocar como referência aqui a Harvard Medical School, existe uma pesquisa e um trabalho que foi realizado que mostram que a exposição à luz artificial à noite, ela pode atrasar o teu ritmo circadiano. E isso pode atrasar horas, mas em média tem atrasado até 1 hora esse estado que uma pessoa pode chegar para realmente acessar esses estados que nós estamos falando. E não foi só Harvard que entrou em contato com esses materiais e com esses estudos. Stanford também realizou estudos relacionados aos estímulos emocionais noturnos. E isso, relacionado ao estudo de Stanford, trouxe indícios que existe uma ativação muito maior e um aumento dessa ativação da amígdala, isso mesmo durante o estado REM, né, que é o estado de sono profundo. Então, tecnicamente, se você for observar, a depender do que é feito antes do sono, você não está desligando, você não está entrando em conexão com algo mais sublime, com algo que realmente vale a pena. Você está colocando o teu cérebro para permanecer sempre em alerta. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em descansar, ou então pessoas que estudam a projeção astral relatam dificuldades em ter a experiência, e pessoas muitas vezes não relatam que tiveram ao menos um sonho. Nem lúcido eu estou falando, mas não relatam que tiveram um sonho. Existem pessoas que por anos falam, eu durmo e não tenho conexão com o sono, ou eu durmo e acordo cansado. Eu durmo e parece que eu não descansei. E aí, no outro dia, você liga o modo automático de novo e você não consegue progredir no aspecto de ter uma ideia brilhante, por exemplo. Então, esse ponto é super relevante e vai fazer a diferença. Você que está aí, acompanha sempre o canal? Então, coloca aqui o seu comentário, coloca se você teve experiências que muitas vezes não foram satisfatórias e se agora você consegue detectar o real motivo de tudo isso, porque ainda tem alguns pontos que a gente vai conectar e pode fazer sentido na tua trajetória, porque às vezes você está passando por um momento que você não consegue decifrar. Ah, eu descanso, eu penso positivo, eu tenho os meus projetos, mas às vezes negligencio o momento mais importante, que é o momento que nós estamos falando agora. Porque o cérebro, ele aprende, ele absorve até quando você acha que não está aprendendo. Até quando você liga um modo, vou relaxar e assistir alguma coisa na televisão. De qualquer forma, você está programando seu cérebro para relaxar. Mas aí, se você vai dormir em um modo que não é adequado, os resultados começam a ser proporcionais àquilo que você está buscando. E aí a gente vai falar sobre algumas figuras que estão presentes dentro dos estudos e que trazem relevância no que a gente vai falar aqui. Joe Dispenza, por exemplo. Ele fala algo super interessante, às vezes até mal compreendido. Ele fala para você entrar em certos estados, mas ele não fala para você desejar as coisas. Ele não fica falando, coloque seus desejos, coloque aquilo que você quer, tal. Ele fala de estado neurofisiológico coerente. Então, estado neurofisiológico coerente é quando o seu corpo sai de um estado de urgência e ele começa a entrar em uma conexão cerebral de maior plasticidade. Ou seja, ele entra dentro de um estudo que sai do campo da hipótese e começa
a trazer conexões mais contundentes. Joseph Murphy, que é um autor que eu gosto muito, antes de ter esse boom da neurociência e, às vezes, de ter ensaios científicos sobre algumas questões, ele já falava de uma forma até empírica sobre o subconsciente. Tem um livro super conhecido, que é O Poder do Subconsciente, e outros livros diversos desse autor que são muito bons. Então, o subconsciente hoje é chamado por muitas pessoas de sistemas automáticos. É algo que muitas vezes não responde a ordens, mas vai responder a ambientes internos repetitivos, a estados de conexão. Então, a gente está falando do quê? De sentimento, de vivência, de realidade. Realidade, não assistir de fora, estar presente no momento. E a neurociência moderna confirma isso. Que os estados de relaxamento de forma direcionada, eles facilitam a consolidação da memória e vão reduzir aquela questão cognitiva, aquela resistência cognitiva a uma situação. Então, o erro, muitas vezes, das pessoas não está na prática, mas sim forçar, colocar algo forçado, colocar algo dolorido, algo que pesa, algo que gera um estresse dentro desse estado que você está buscando. Então, sabe aquela coisa de uma pessoa entrar em sintonia com algo que ela está mentalizando, um aprendizado novo, ou então algo que ela deseja pisar realmente na realidade, só que ela coloca um subterfúgio, que é uma dor, uma questão que ela passou, um momento que ela teve de sofrimento, como justificativa e muitas vezes a raiva presente por não estar acessando aquele estado. E aí isso vira um turbilhão de situações que potencializam sentimentos que vão na estrada contrária. Então, lógico, em um momento inicial, muitas pessoas tiveram um start por conta de uma insatisfação, por conta de perceber que aquilo não era adequado. Mas se você levar isso para o teu momento de concentração, para o teu momento pré-sono, isso vai trazer um rebuliço muito grande e não vai proporcionar que a proposta que a gente está conversando aqui entre em prática. Quando a gente fala também sobre Greg Braden, né, ele fala sobre o corpo e os marcadores. É algo que ele cita muito dentro das obras dele. Então, ele toca num ponto que é justamente o que a gente está falando aqui, até de uma forma que a ciência depois consegue confirmar. O corpo, em geral, participa do aprendizado, ele está ali presente, colocando emoções, sentimentos e estruturas? Sim, segundo os estudos e as aplicações, sim. Então, a gente começa a entrar nesse campo de formação de algo que é real, de formação de algo que é estrutural. Antônio Damasio chamou isso de marcadores somáticos. O corpo ele vai criando como algumas etiquetas emocionais. Dizem ao cérebro o seguinte: isso aqui é relevante. Isso aqui deve ser lembrado. Isso aqui merece uma energia. Então eu vou dar condições para que essa pessoa entre em sintonia e realize isso. Então, não é mágica, não é fórmula que você vai fazer assim e vai acontecer. É um treinamento que você dá, é algo que direciona e que, vamos colocar entre aspas, obriga o teu organismo, o que está ao redor, entrar dentro dessa sintonia e você conseguir, porque você já está pisando naquilo que você está mentalizando, relaxando e fazendo ser parte do seu dia. Então, esse merecimento de energia é super importante.
Quando não há uma sensação corporal, uma sensação orgânica em algo, a experiência vira só um filme, um ruído mental, uma imagem que passa e não te proporciona nenhuma mudança. Agora, quando você traz uma sensação corporal, segundo esses estudos, segundo essa questão que eu coloquei aqui do Greg Braden, quando você coloca a sensação corporal, ela vira uma memória integrada, você passa a fazer parte de tudo isso. Então, muitas pessoas, atletas, pessoas que dão palestras, pessoas que estão precisando motivar outras pessoas, o que elas fazem primeiro? Elas trazem esse estado para o organismo delas, através de respirações, através de palavras, através de sentimentos, através de técnicas, para que ela possa estar em maior sintonia com o propósito que ela vai alcançar. Então, é super importante entender esses pontos. Então, por que que antes de dormir não vai bastar só você pensar? Precisa ter uma integração, justamente para que você conecte os pontos corretos. É preciso sentir tudo isso de uma forma regulada, de uma forma que você comece a se sentir parte do processo. É aquela situação. Quando você vê um filme e você está vendo um protagonista no filme, você está, lógico, envolvido com aquela história, muitas vezes sentindo emoções, mas sentindo emoções relacionadas à sua empatia em relação à história que está sendo assistida. E se você estiver fazendo parte dessa história, a realidade é sua, então a integração é muito maior. Então, essa analogia serve para que a gente ligue esses pontos. Muitas vezes você vai transferir a sua realidade e o seu sentimento para terceiros, ou assistir que a sua realidade na sua mente está sendo vista através de uma ótica externa. Então, esse grande erro tem dificultado a trajetória de muitas pessoas e até em algumas obras, alguns direcionamentos, às vezes não fica claro que esse é o erro principal. Quando a gente vai para uma escala mais antiga, inclusive depois que você terminar esse vídeo, eu vou indicar um vídeo sobre as tradições antigas e as conexões que davam certo para essas tradições antigas, iniciáticas, né? Quando eles entravam em contato com essa força, com esse poder e tinham resultados, vai ter uma sintonia diferente com tudo isso que você está assistindo. Então, depois, no final, eu vou indicar materiais complementares que vão fazer a diferença se você sair desse vídeo e já entrar no outro. Mas antes, você vai entender o que eu estou falando aqui para você poder somar, multiplicar e tudo mais. Por exemplo, quando você entra na questão acadêmica, algumas universidades já dedicaram algum tempo e energia para algumas pesquisas, por exemplo, em Berkeley. Houve uma pesquisa onde o foco principal era que o cérebro ele não consolida tudo, né? Consciente, inconsciente, eles estão ao mesmo tempo sintonizados, mas ele tem prioridades, ele prioriza, ok? Prioridade. O cérebro acaba priorizando algumas questões. E prioriza o quê? O que é emocionalmente moderado, o que é repetido, o que é simples e o que é coerente com a identidade que está sendo ali manifestada, expressada através da emoção, através daquilo que você está vibrando. Então, uma emoção extrema, quando você perde o controle, você gera um ruído. Mas quando você entra em equilíbrio, você sintoniza dentro de uma emoção moderada e real, típica do dia a dia. Essa simplicidade vai gerar uma retenção. E aí o cérebro vai preferir, porque o cérebro está totalmente formatado para te colocar num estado de zona de conforto, para que te defenda, para que você tenha uma vida mais segura.
E aí, ele vai preferir o quê? Uma imagem clara, uma imagem calma, uma imagem constante, do que uma fantasia intensa, caótica, cheia de agitação. Por isso que os filmes, muitas vezes, disparam adrenalina nas pessoas. Porque o cérebro está tentando absorver o que é tudo aquilo, que não está no contexto real do dia a dia de uma pessoa. Mas quando ela vai para frente da tela, ela começa a receber esse boom de informações. Então, é mais ou menos nesse sentido que nós estamos falando aqui em relação ao propósito do antes de dormir, né? E isso a gente vai ter conexões profundas, não só no aspecto científico, mas no aspecto de grandes mestres da humanidade, né? Eu gosto sempre de fazer a conexão espiritual, a conexão mental, e aqui a gente tem abertura para vários conteúdos como esses aqui. Mas você chegou até aqui, você deve lembrar de pessoas. Assim que você concluir aqui, coloque essas pessoas na mente e direcione esse vídeo, porque pode fazer a diferença. O ponto é, você pensa hoje para realizar algumas situações? Por exemplo, você despertou no seu dia. Você está usando o seu cérebro para levantar da cama e ir até o banheiro. Mas você criou um planejamento estratégico, sofrido muitas vezes para isso acontecer, e planejou dias para que isso ocorra? Não. Você planeja, por exemplo, e coloca dentro de um campo estratégico, tira o seu sono, o fato de você tomar água? Não. Então, é a mesma coisa com o que a gente está falando aqui. É fazer com que todo o processo entre dentro de uma naturalidade, entre dentro de algo que está confortável. Todos pretendem sair da zona de conforto, mas só vão conseguir sair dessa zona de conforto quando trouxerem aquilo que, tecnicamente, na mente dela é inalcançável para uma zona de conforto, para o habitual, para que o teu campo, para que o teu organismo entenda, ótimo, vamos continuar nesse caminho, vamos gerar recursos cerebrais, mentais, ideias, conexões com pessoas, possibilidades, caminhos abertos, porque isso está mantendo essa pessoa em uma zona de conforto. Então, existe essa dualidade que muitas vezes não é compreendida e fica lá de lado. E muitas vezes, quem vai buscar um assunto como esse passa anos sem entender. Então, vamos decifrar o enigma de anos, muitas vezes, de estudo em um conteúdo como esse daqui. E a gente vai entrar dentro de um ponto que são o que os grandes mestres da humanidade sabiam e que o restante da humanidade não sabia. Eles não falavam para você realizar coisas cinematográficas. Eles traziam, muitas vezes, as pessoas para a consciência. E eles falavam também de você ter um dia voltado para isso. Por exemplo, quando você fala para encerrar o dia conscientemente, existem pessoas que dormem de manhã, existem pessoas que vão dormir mais tarde, a depender da rotina. Mas geralmente, o que é o trivial dentro de um ciclo? À noite, né? A imensa maioria das pessoas fazem isso. Existem outras pessoas que, por atividades profissionais, vão estar invertendo esse ciclo. Mas o que geralmente ocorre é esse ponto. Então, o encerramento do dia, muitos mestres colocavam alguns tópicos para que fosse alvo de avaliação. Por exemplo, Pitágoras, ele costumava revisar todas as ações do dia. Sêneca praticava a quietude com a mente. Buda observava o estado interno. Jesus silenciava antes da conexão. Todos esses estavam ligados a questões muito superiores do que a humanidade daquela época poderia imaginar.
O ponto é, todos compreenderam algo essencial, algo fundamental, que foi passado, mas muitas vezes não é absorvido. E você? Como é que você fecha o dia? O ponto é, vamos fazer aqui um checklist. Você pega o teu celular, às vezes no escuro, e fica com aquela luz intensa, vendo o que antes de dormir? O ponto é, só aquela luz já vai interferir, mas existe algo a mais que também pode interferir, que é o conteúdo que você está assistindo. Gera adrenalina, gera preocupação, gera instabilidade, gera revolta. O que está gerando? Notícias, muitas vezes impactantes. O que é que você está olhando? O ponto é recomendado leitura antes de dormir? Uma leitura que vá conectar você com o estado legal, um aprendizado filosófico, espiritual, algo bacana, mas eu até falo, se puder não ser no celular, se puder ser com uma luz mais amena, né? Aquelas lâmpadas que são mais quentes, não direcionada diretamente no olho, mas sim no livro, vai ser legal, porque você está preparando o seu cérebro para algo realmente proveitoso. E nós vamos realizar uma prática interessante e também bacana. Por quê? Porque também é importante você prestar atenção se está tudo escuro, se está num ambiente agradável. A natureza é perfeita. Ela faz com que as pessoas tenham um aproveitamento maior em total escuridão, porque nas épocas antigas não tinha luz artificial. A noite era a noite, o dia era o dia. Existe uma confusão, porque tem um monte de luz ligada e o cérebro fica tentando entender: fico em alerta ou relaxo? Fico em alerta ou relaxo? O que utilizavam na antiguidade eram fogueiras para aquecimento e tudo mais, mas tudo dentro de um ciclo natural dos elementos da natureza. E aí, após algum tempo, eles dormiam dentro de cavernas, de cabanas, onde tinha ausência da luz. Então, o corpo humano estava projetado para entrar em estados diferenciados naquelas condições. E aí, já refletiu como é que você fecha o teu dia? Já refletiu quantas horas antes de dormir você ainda fica colocando informações tensas na sua mente? O que tem no seu quarto? Você tem imagens que remetem a relaxamento, a amor, a tranquilidade, a paz, ou a adrenalina, ou a muitas vezes medo, ou muitas vezes atividades excessivas? Tem questões de trabalho no teu quarto? Você leva o trabalho para o seu quarto? Você fica assistindo conteúdos na televisão do seu quarto? Se tiver uma televisão no quarto, esse momento é para ela estar desligada. Eu, particularmente, nem tenho televisão no quarto, justamente para evitar que você pegue muitas vezes no sono de uma forma não relaxada e aquilo que você está assistindo, a depender do que você está assistindo, vai fazer parte do seu processo inconsciente. E muitas vezes você já deve ter passado por essa experiência de estar assistindo algo e começar a sonhar com aquele assunto. Olha aí. Mais uma evidência que isso está entrando na sua mente e afetando o teu processo mental. Então, esse é um ponto de super relevância para que você coloque dentro da sua análise. Isso vai definir como você atravessa a sua noite. Eu vou colocar uma prática de ouro aqui, né? Você chegou até essa prática? Escreve aqui nos comentários. Cheguei até a prática de ouro e pretendo realizar essa prática a partir de. Coloca uma meta aqui. É hoje que você vai conseguir. O ideal é que seja hoje. Mas hoje não vou começar, vou começar amanhã. Então, a primeira noite que você tiver contato já é legal. Por quê? Porque é super simples, não vai ser algo que vai te fazer entrar em contato com um estudo muito aprofundado. O ponto é que esse detalhezinho faz a extrema diferença, muitas vezes. Às vezes você deita com a cabeça desestabilizada, né? Pensando em muitas coisas. Então, o fato de você respirar de uma forma coerente e correta
vai trazer a diferença. Então, como é que vai ser essa respiração para que você apazigue? Você vai puxar o ar pelo nariz, né? Conta até 4 e solta 6, ó. Já dá aquela relaxada. De novo, puxa. Solta em 6. Aí depois puxa e solta. Solta todo o corpo. Puxa. Solta. Solta pela boca, né? Depois você pode puxar pelo nariz só. E solta. Você vai soltando o corpo. O seu corpo vai entrando num estado de mais relaxamento, mais tranquilidade. Proporcionalmente, o corpo vai te trazer mais segurança. Não, tá tranquilo. Não tem nenhum conflito ao redor. Traz ele para um estado de segurança, para uma zona de conforto. Fez isso? Pronto, você ativou um estado legal. Vê que não é complicado? Um início, um pontapé inicial? Todo mundo consegue fazer. Praticamente todo mundo vai conseguir sintonizar. Praticamente. Supostamente, existem pessoas que também não vão conseguir, mas isso é adaptável, tá? Cada um entende mais do seu corpo do que, muitas vezes, o vizinho, né? E aí, depois disso, você vai realizar algo super simples. Visualize na sua mente uma ação simples, possível, que representa o que você está em conexão, que seja possível para você. Sabe, coisas utópicas, como eu falei, filme de cinema? Não. Entenda que aquilo que você está visualizando é possível. Não fica vendo os resultados, vê o comportamento. Veja você realizando as coisas com tranquilidade, na sua realidade, naquilo que o teu corpo considera como algo real. Entende? Traz para um padrão de normalidade aquilo que você está mentalmente visualizando para que seja algo ideal. Sentiu no corpo? Permitiu, sem exageros, permite. Zona de conforto, real. Isso faz sentido para mim. Repete mentalmente. Isso faz sentido para mim. Olha para a cena. Faz total sentido para mim. Aí você vai soltar. Aquilo faz sentido para você. Como é que a gente potencializa isso? Ao final do exercício, antes de pegar no sono, visualize aqui esse chakra. E esse chakra, ele vai pulsar uns 30 centímetros, 40 centímetros à frente da sua testa, uma palavra em dourado. Escolha a palavra. É prosperidade? É amor? Visualize que a palavra sai daqui, ela para na sua frente e você começa a sentir a vibração. Prosperidade, prosperidade, amor, amor, paz. A palavra que fizer sentido para você. Fica por uns 2 minutos observando isso e depois sinta essa palavra em dourado, voltando e integrando com todo o seu campo cerebral. Aquela energia dourada está fazendo parte de você. Você visualizou, recebeu a informação, mas agora você está em integração com essa informação. Está sintonizado com aquela vibração. É a cereja do bolo para que você agora consiga deitar, relaxar e sintonizar. Fez sentido para você? Palavras, nesse momento, são complementos maravilhosos, maravilhosos. Você solta, você dorme e você entra numa conexão salutar. O ponto é, o cérebro, então, vai te auxiliar nesse momento enquanto você dorme? Reflita sobre isso. Você criou todas as condições para ter uma explosão milhares de vezes aí no seu resultado. Mas ele só muda na direção que você indicou antes. Você indicou tudo, criou o campo favorável,
as questões continuarão entrando dentro de uma normalidade. Você entra num padrão de normalidade com aquilo que você visualizou, com aquilo que você criou, na direção que você indicou, porque você está com o volante na mão. Essa continuidade vai criar esse caminho. Vai criar. E muitas pessoas vão falar, é destino, não é? Vai criar, você que cria isso. O destino, como dizem muitas pessoas, não é um roteiro que você reencarnou aqui na Terra e vai seguir a risca. Você está criando. Você está criando em relação à tua espiritualidade, aquilo que você acredita e, sobretudo, aquilo que você coloca no teu cérebro. E aí você tem um poderoso aliado para realizar a tua trajetória. Deixe o seu cérebro ser seu poderoso aliado nesse momento. Deixe que aquilo que você realmente, em um momento, viu muito distante, até considerou utópico, seja o seu padrão de normalidade e a sua zona de conforto. Talvez você nunca tenha ouvido isso do jeito que você ouviu hoje. Então, se fez sentido para você, mostra para mim aqui, deixa o teu like, coloca o seu relato, lembra de 10 pessoas que muitas vezes na tua mente já conversaram com você sobre esse assunto, mas às vezes faltou uma cereja do bolo, e talvez essa cereja do bolo venha através desse conteúdo. Encaminha para essas pessoas. E se for a sua primeira vez aqui, inscreva-se e toca no sininho, porque assim você consegue receber todos os conteúdos. Lembra que eu falei que eu ia deixar um outro conteúdo aqui, bônus para você, que também faz parte da playlist Farrell Molina? Vai estar aqui organizada para que você olhe quais vídeos te interessam e assista na sequência. Todo vídeo pode trazer um complemento na tua trajetória, mas eu vou deixar um vídeo específico para você assistir na sequência. E me fala, vai fazer isso essa noite? Motivou para que você possa ter uma mudança? Todas essas comprovações, muitas vezes até em faculdades, trouxeram um ânimo e um vigor para que você estabeleça uma conexão na tua realidade? Se sim, então o propósito está em plena sintonia. Você está exercitando de uma maneira bacana e intensa. Gratidão. Lembre-se, hoje é o melhor dia para que você inicie uma transformação positiva na tua realidade. Um grande abraço e eu vejo você com certeza aqui na nossa próxima transmissão. Até lá!